Boa noite a todos. Quando a minha fala será diferente das anteriores, porque não é uma fala, obviamente, de uma análise política no sentido mais amplo, econômica, mas a fala que eu posso fazer aqui, minha contribuição que eu posso dar em relação a, como professora e como formadora de professores. É desse lugar que eu posso falar e é a partir dele que eu vou tecer algumas considerações. Quando me convidaram, eu fiquei muito tentada a dizer não, porque eu achava que as falas seriam de fato de análise maior, de conjuntura, e que talvez eu não fosse a pessoa ideal para falar, e eu continuo achando que talvez não seja mesmo. Mas estou aqui pensando nas falas anteriores de que o momento é de trazer à luz ou congregar muitas forças, né, de vários matizes, atuando em diversos segmentos, e eu disse, bom, eu vou lá falar. E pensando um pouquinho no que eu ia falar, não numa fala muito estruturada, ou muito planejada, eu imaginei que a gente poderia, eu vou aproveitar um pouco das falas anteriores, e me lembro que no momento você chegou a falar o que a gente pode fazer é falar, né? E não é só falar, né? Porque não é só falar, a gente não está aqui só falando e só ouvindo. A gente está aqui criando narrativas, né? E a gente tem que criar e toda hora desconstruir também narrativas que estão em jogo, e são essas narrativas e discursos, ou o termo que a gente preferir usar, que estão levando pessoas às ruas de com várias posições, né? Não tem nenhuma força legal que empurre, mas você tem palavra, né? Você tem palavra que leva essas pessoas a quererem certas coisas, ou se identificarem com esses discursos, ou não se identificarem e atuarem de algum jeito. Então, essa questão de como a gente está, de fato, mais do que falando, eu sei que não foi nesse sentido, mas eu estou só aproveitando como recurso retórico, a gente está aqui construindo discursos, e por isso que a gente vai somando forças nessa hora. E pensando um pouquinho nessa reorganização desses discursos, só tomando um dos aspectos que tem sido bastante preocupante, né, que já foi mencionado anteriormente, a questão da criminalização de movimentos sociais, a desqualificação de pautas progressistas para certos setores da sociedade, especialmente os que foram alijados durante muito tempo das políticas públicas mais efetivas, né? Muitas vezes essa criminalização dos movimentos sociais, isso agora falando do ponto de vista de formadora de professores que esperamos que vão atuar no setor público de educação, a gente está na universidade pública, formando professores aqui nesse âmbito e pensando na educação pública. Esses professores que irão atuar nessas escolas muitas vezes se deparam com alunos e famílias desses alunos que não se reconhecem nessas pautas, embora sejam pessoas profundamente atingidas, né, e diretamente atingidas pelas decisões políticas a respeito de certas conduções, né, de políticas públicas vão ser implementadas ou não, quais vão ser cortadas, para quais delas eu vou destinar mais ou menos aportes. E é muito sério isso, a gente imaginar que as pessoas que poderiam se identificar mais diretamente com certas pautas não se reconhecem nelas, porque há uma desvinculação, talvez já bastante longa, para quem são essas políticas e quem são esses alunos, essas pessoas enquanto comunidade, né? Não enquanto famílias individuais, mas enquanto comunidade. E aí a gente pensa, do ponto de vista do trabalho com a linguagem, que é a partir do que eu posso falar, como é que a gente tem trabalhado na formação desses alunos. A palavra cidadão, o cidadão já é antiga, né, nos documentos oficiais de formação de professores, de diretrizes curriculares para o ensino das várias áreas, né? Ela até ficou um pouco manchada, porque tudo é formação cidadã, né? Todos os documentos se referem a isso, mas como é que
no dia a dia das nossas escolas, no trabalho miúdo, mas muito importante das salas de aula, a gente tem pensado essa formação cidadã. Como é que a gente tem pensado a formação dos alunos que são os leitores dos textos que circulam por aí? Como é que a gente tem pensado a formação desses alunos que serão os que irão aderir mais ou menos a certas posições, a certos discursos, irão reproduzir, irão criar outras narrativas? Como isso tem sido feito? E às vezes isso nos assusta, quando a gente vê certos fatos acontecendo, eventualmente o envolvimento de pessoas que você não esperava que aderissem a posições menos progressistas ou mais retrógradas ou mais fascistas, ou o que a gente quiser dizer, em sendo pessoas duramente atingidas por certas escolhas políticas. E a primeira análise pode ser: estamos falhando na formação desses leitores e dessas pessoas que produzem textos, em última análise. De outro ponto de vista, a gente tem visto também, ao mesmo tempo, e são tantas coisas acontecendo que é difícil ter uma clareza do panorama geral, movimentos que, sinceramente, eu não esperava ver. Por exemplo, um último movimento que surgiu dos estudantes, como essa iniciativa, por isso ela é tão importante, né? Mas os estudantes secundaristas, que foram as recentes ocupações das escolas públicas do Estado de São Paulo. Num movimento que, à revelia, talvez, ou a revelia ou junto com a formação, essa é uma pergunta que a gente não consegue responder agora, mas junto com a formação que tem nas escolas, ou a revelia dessa formação, estudantes se organizaram, né, para pautas próprias, né, usando mecanismos próprios de ativismo político, de participação e de visibilização das suas pautas, e conseguiram, digamos, não vitória, porque a gente sabe que a reorganização está em curso, ela foi adiada e feita de outro jeito, mas eles conseguiram ser vistos e conseguiram ser ouvidos, e isso criou uma outra narrativa, né? A reorganização das escolas não era uma necessidade só orçamentária, mas uma decisão política de para onde vai o dinheiro, por que vai e como é que eu decido isso. Isso também ficou marcado, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se pergunta, em alguns momentos, como é que tem sido essa formação de leitores que a gente, enfim, tem os termos, né? Leitor crítico, formação de cidadão, leitor para além do texto, o termo que você quiser usar, como tem sido essa formação, ao mesmo tempo a gente vê coisas ou movimentos muito interessantes que eu particularmente não esperava ver com tanta força no momento. Por exemplo, esse ato aqui. Se eu dissesse que há 1 ano e meio o IEL estaria promovendo, por iniciativa dos alunos de graduação e de pós, um evento como esse, num horário de aula, porque nós temos aulas noturnas, e que a gente teria a plateia cheia, eu não acreditaria, sinceramente. No entanto, a gente está aqui. E não tem só gente do IEL, tem do IEL e tem de outros lugares também. E a gente tem uma plateia interessada no debate, na discussão de ideias, e a gente chegou até um pouco, às vezes, a conversar, acho que com um ano um pouco, que era uma certa angústia em relação a um aparente imobilismo da universidade para certas questões. E eu acho que toda essa conjuntura mostrou que é possível remobilizar, reorganizar forças. A gente não sabe o alcance, né, efetivo dessa mobilização, mas a gente, pelo menos, se identifica, se irmana e diz, ufa, ainda bem que algumas coisas estão acontecendo. Então, fazendo um pouco o jogo poliana, veja como tem essa coisa boa no meio de tudo. Bom, não é suficiente, tá? Mas tem essa parte boa. E aí, um pouco para, eu não vou me alongar muito, um pouco para retomar a questão das escolas, a outra preocupação, além dessa formação do leitor, tem uma palavra-chave que tem sido muito usada agora, que é a questão do protagonismo juvenil, né? É importante contemplar o protagonismo juvenil na formação, enfim, isso tem virado quase um lugar comum. Mas o que significa esse protagonismo juvenil, né? Em que medida
ações de formação, ações educativas dentro da escola, se revertem em ações que criam protagonismo juvenil, que potencializam esse protagonismo juvenil. E não só para pautas muito imediatas ou muito locais, mas para pautas que revertam para uma comunidade maior, né? Em que medida o trabalho, por exemplo, com a linguagem, pode contribuir nessa direção? E eu acho que sempre pode, né? Porque o momento atual é de absolutamente ler os textos e tentar compreender os discursos que eles circulam para tentar encontrar camadas de sentido, para desconstruir certas interpretações e, muito especialmente, qualificar os discursos. Porque a gente tem tanto embate, todo dia tem tanta coisa para se contrapor, que a gente tem pouco tempo para qualificar o discurso, inclusive da oposição. E não simplesmente dizer, não é assim, mas como não é assim? Vamos conversar, né? Quando você diz assim, o que é que você está dizendo? Vamos pensar e trazer outras vozes para que esse debate, que talvez a gente não tenha tanto tempo agora, ele possa ser mais profícuo, mais adensado, mais sofisticado e mais duradouro, né? Então, eu acho que essas são questões de qualquer professor, muito especialmente o professor de linguagem em sala de aula, precisa estar atento, né? E para terminar, terminou? Não, voltou 5 minutos. Tá, mas para terminar, vocês vão me dar licença, mas eu vou fazer um relato breve, um pouco memorialístico, mas eu me sinto à vontade para fazer aqui. Eu sou filha de preso político, né? O que não me credencia nem mais nem menos para estar aqui e falar qualquer coisa, porque isso não quer dizer nada, em tese. Mas eu lembro de memórias de infância, de memórias de adolescência, infância não, porque não é que eu vivi, memórias de infância de ouvir contar, né, das coisas que, as narrativas que meu pai trazia, minha mãe trazia, etc. De fatos que aconteciam, né? Meu pai era jornalista na época. Eu me lembro que a gente nessa época morava aqui em São Paulo e eu devia ter talvez 6 anos, não, vamos fazer a conta, né? Mas enfim, eu era criança e era criança, ponto. E eu ouvi os tristes relatos, ou um zum que eu não entendia direito, que se chamava, a palavra chamava-se Vlado. E a palavra Vlado falava-se muito na minha casa, e havia amigos entrando e saindo, no tempo que você não tinha o WhatsApp, né? E o telefone, a gente nem tinha telefone em casa, né? O telefone era na venda. Então, você tinha que ter contato pessoal, você tinha que visitar as pessoas. Eu não entendia muito bem, mas eu sabia que esse Vlado tinha morrido. E eu vi a capa da revista, eu era muito criança, eu não sabia que aquilo tinha uma coisa esquisita, né? Com aquele Vlado, ninguém chegou para mim para dizer, olha, houve tortura e tal. Isso foi se constituindo. E mesmo que a gente saiba que o golpe, ou depois do golpe, não vai se dar nos mesmos moldes anteriores, a violência, se não for a violência de morte, ela hoje pode ser a violência de você inviabilizar um blog, de você encher de processos as pessoas que se posicionam contrariamente a esse estado de coisas, até um ponto que elas não podem nem dar conta da sua vida cotidiana, nem continuar militando. Então, as formas de violência, elas estão em outro lugar, mas elas continuam estando presentes, né? E, não sei, é uma coisa, faço aqui uma coisa mais subjetiva, muito pessoal, é que a gente se posicione de um jeito que isso seja inaceitável sempre, né? Que a gente possa supor que existam pessoas, o que é muito difícil, suportar a divergência, aqueles que pensam inclusive diferente de nós, né? Mas que têm o direito de existir, por mais difícil que seja, aqueles que digam coisas que a gente considera horríveis e que ainda sejam dentro da lei, né? Mas eles podem dizer isso. Então a gente tem um desafio enorme para talvez superar essa limitação humana nossa, que é a tentação de destruir o nosso oponente, né? A gente tem essa tentação de querer que eles nem existissem, né? Mas eles existem. E se a gente quer a história da regra, né, pelo menos começa aqui, a gente vai ter que fazer, além de tudo, esse esforço diário de admitir
que a gente vai ter que conviver com essa divergência, com discursos muito complicados do ponto de vista ético, político, etc., mas que não tem jeito, tem que ser assim, né? E acho que era um pouco isso. Obrigada. Na ordem, vou pegar o ganchinho da fala de Ana, que é a questão dos grupos, né? E eu também recentemente fui convidada para um grupo de WhatsApp. Eu tenho alguns grupos, uns são mais cilados que outros, mas eu tenho alguns. Então esse que era um grupo apenas de pessoas interessadas em se posicionar e fazer coisas contra o golpe, recentemente. E esse grupo, eu disse, bom, assim, não vou ter muita fé, parece que eu sou meio cética, né? Não tenho muita fé. O negócio foi crescendo e tem arte de camiseta, quem tiver interesse, vem para a democracia, enfim, não vai ter golpe, né? Já distribuído, socializado, já foi criado o grupo fechado de Face, né? Então tem formas de ativismo que talvez a gente diga são, mas ainda são restritas a certas camadas da sociedade. São, mas não são tanto. Não são tanto mais. Pegando o ganchinho da história das escolas, uma coisa que com a qual talvez o governo estadual não contasse é que, sei lá, quantos por cento, vou chutar um número, mas 80%, 90%, 95% dos jovens da escola pública têm algum celular, né? Alguns vão ter 3G, né? Vão ter acesso e eles fotografam, eles filmam e eles postam. E online. Então eles faziam isso todo dia, sem ninguém precisar ensinar. A escola não ensinou, eles podem ensinar para a escola, né? Ao professor tudo. Então, com essa repercussão grande em rede social, em que eles são as pessoas que produzem, né? Pegando a história, quem produz, enfim, essa produzagem em linguística, então eles produzem e eles divulgam e outros consomem e eles mesmos consomem, a gente tem uma repercussão que acho que era inesperada, né? Você filmar polícia querendo invadir, aí vai o camarada, como é que se diz, o oficial de justiça com mandado, aí chega o cara, aí o estudante diz assim, mas você tem o plano de ocupação de acordo com a história do ECA? Porque é tudo menor de idade. Se vai entrar a polícia, tem que ter plano de ocupação segundo os termos do ECA, e tem que vir escrito, porque não é só ocupar um lugar onde tem adulto, não é. E eles dizendo isso, e os pais dizendo, a gente vai esperar você trazer o plano, a gente está aqui. Do lado de fora, os meninos não abriam, nem os pais podiam entrar, porque a ocupação era deles, nem a direção podia entrar, nem a polícia entrava. E a oficial de justiça saiu, foi embora. E não pôde desfazer a ocupação. Isso é só um exemplo, né? Isso é só um exemplo, deve ter acontecido, você ter a criação de ferramenta, que era o mapa das ocupações estaduais atualizado imediatamente. Então você clicava e via o vermelho aparecendo, o vermelho aparecendo, era a cor, o vermelho aparecendo e essa ocupação crescendo, muito especialmente no interior de São Paulo, né, em que esse tipo de mobilização dentro de escolas do estado de São Paulo, né, que você tem governos em sequência do PSDB, enfim. Claro, isso não parou a reorganização, né, o fechamento de salas de aula, enxugamento, mais número de pessoas em sala de aula, etc. Mas você não retrocede em relação ao empoderamento que esses jovens puderam experimentar, embora momentaneamente, embora reconhecendo os limites dessa atuação, mas também reconhecendo alcances. Então, isso não volta no curto prazo para trás. E se a gente continuar nessa confusão, que parece que a gente vai continuar, isso tende a, como se diria no Nordeste, a pulso, politizar as pessoas cada vez mais. Então, as pessoas vão entendendo como é que se faz, o que é que se ganha, o que é que se perde, quais são os embates, quais são os conflitos. Então, nessa questão da formação, eu fiquei pensando, se eu fosse diretora de escola, eu acho que eu não tinha condição de recomeçar a aula sem sentar com esse povo. Senta, faz uma grande assembleia, vamos falar sobre o que aconteceu. O que é que está acontecendo? Vamos entender. Porque você tem uma certa repactuação dos poderes dentro da própria escola. Quem é que manda na escola durante um certo tempo? Não foi a direção. A direção tinha que negociar como fazia para chegar.
se ia chegar mantimento, quem estava limpando. Gente, vejam só, eram todos jovens, adolescentes, sei lá, 16, 15, 17, alguns 18, etc., que iam limpar a escola, fazer escala, fazer a comida, dizer, aqui não entra nessa porta, que a parte administrativa a gente não usa, a gente vai usar, sei lá, a cantina. Então, a coisa do preservar o patrimônio, filmava para dizer, é assim que a gente está entrando na escola, é assim que a gente vai entregar a escola, que é muito diferente de ocupações, às vezes, equivocadas, que depredam o patrimônio, enfim. Então, isso revela uma capacidade de organização de organização de uma pauta absolutamente legítima para eles. Não tinha, vamos aparelhar, vamos lá, você vai falar isso que eu quero. Não, eu estou falando da minha escola, da minha sala de aula, do meu professor, do meu dia a dia. Você não pode dizer que não é legítimo. Eu estou sendo a marionete, sendo guiado. Não pode dizer. Não tem que legitimar isso daí. Então, essas pequena não, enorme luta, a gente ainda vai entender isso melhor. Parece que tem um filme, eu não consegui ver, parece que um argentino fez um filme, eu vi só a chamada, mas eu não abri ainda sobre isso, não sei como é que é o ponto de vista, mas tem que ter registro disso daí. Então a gente não retrocede certas coisas do ponto de vista desse avanço político. Às vezes tem que ser assim, meio no conflito, às vezes na porrada, que você anda um pouco para frente, embora você não consiga vitória de curto prazo. Então, na confusão que vai continuar, vamos lá, vamos continuar com esse povo e sem tentar aparelhar ou, digamos assim, guiar, né, guiar esses estudantes para... Agora que vocês são conscientes, vejam como eu vou trazer coisas mais importantes para vocês, porque eu vou agora falar também do ponto de vista do professor que sabe, mas um pouco compreender como é que se dá a gestão desse poder juvenil aí, dessa capacidade de mobilização e trazer essas habilidades, essas capacidades para potencializar o trabalho em sala de aula, né, em todas as disciplinas. Então, não sei, era um pouco isso que eu queria falar e não vai ter golpe não, viu, gente?